Boa noite a todos. Vamos fazer nossa 8ª aula de Illustrator hoje. E hoje a gente vai focar na criação de textos, tá? Então, enquanto o pessoal vai se conectando aí, deixa eu avisar aqui no WhatsApp que está ao vivo agora. Ao vivo. Então a gente vai mexer com texto hoje de uma maneira pensando em pequenos blocos de texto, tá? Porque, como eu falei no início, a Adobe ela produz seus softwares para poder cada um ser especialista no assunto. Então, se você vai fazer várias páginas e precisa diagramar um fluxo de texto grande, é interessante usar o InDesign para fazer isso, tá? Porém, se você tem um título ou um bloco de texto curto, algo que seja com menos conteúdo, você pode fazer no Illustrator. É bem fácil, é bem simples. Não tem nada que você não saiba fazer. O que tem diferente é a lógica de usar através de paletas de estilo, tá? Então essa é uma forma bem interessante de trabalhar, bem parecida com a lógica de símbolo, bem parecida com a lógica de cores globais. Então eu vou mostrar o uso de texto aplicando essa lógica de estilo de parágrafo, tá? Então deixa eu jogar logo aqui para tela compartilhada. Estou com o Illustrator aberto aqui, já abri a paleta caractere e a paleta estilos de parágrafo. Junto de caractere tem parágrafo, tá? São duas paletas que a gente vai usar bastante para formatar alguma coisa. Então, a ferramenta tipo, você pode usar ela de duas maneiras. Se você der um clique, você está criando um texto que a gente pode chamar de texto artístico, tá? Deixa eu aumentar segurando o Shift. Quando eu aumento ou diminuo, o tamanho da fonte vai junto, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá em 42 o tamanho da fonte. Então, dar um clique só na tela é para você fazer um texto que você vai usar ele como de uma maneira artística, né? Ele vai ter uma sombra, vai ter um efeito, uma profundidade, tá? Porém, se você vai fazer um parágrafo, um bloco de texto com 2, 3 parágrafos, você não deve dar clique na tela, e sim você deve criar uma caixa de texto, ok? E aí vê a diferença que quando você clica e arrasta, ele já joga um bloco de texto aí, onde você pode escrever o que você quiser. Vou escrever aqui e assim vai embora, você vai criando os seus textos aí, tá? Então, todo o texto que está aqui nesse bloco, ele vai ser configurado pensando em parágrafos, tá? Deixa eu pegar aqui, tem uma ferramenta online, que é o Lorem Ipsum automático, ele vai jogar um bloco de texto aqui. Eu vou copiar um texto com alguns parágrafos para a gente poder usar, tá? O endereço lipsum.com eu vou colocar para vocês usarem aí, pode ser bastante útil. Deixa eu colocar aqui 5 parágrafos. Eu vou copiar aqui um textinho genérico com 5 parágrafos, deixa eu jogar aqui dentro. E tá aí. Então, isso vai ser um texto que eu vou, por exemplo, aplicar efeitos, tá? Por exemplo, um rabiscar aqui. Vou colocar esse pequeno. Então, se eu vou fazer desenho, mexer na paleta aparência, aplicar qualquer coisa artística no texto, eu vou fazer ele clicando e criando um texto artístico, tá? Aqui não, aqui é um bloco de texto. Então eu peguei e escrevi um texto aí com 5 parágrafos. Então o bloco de texto eu clico e arrasto para criar um bloco e aí eu posso escrever.
A diferença do bloco de texto é que o texto fica contido dentro dele, eu posso aumentar, diminuir o bloco e os parágrafos vão se ajustando aqui dentro. E esse sinalzinho vermelho aqui está indicando que eu tenho mais texto para compartilhar. Então eu posso pegar aqui e desenhar um novo bloco de texto. E aí você vai ver que está em fluxo. Essa linha azul está dizendo aqui que esse bloco continua para cá, tá? Se eu diminuo o bloco, lá diminui também. Se você tiver, se eu aumentar aqui, o fluxo do texto diminui lá. Deixa eu aumentar aqui no máximo. Você vê que se eu aumento esse bloco, o fluxo diminui lá, tá? Se eu tenho, obviamente, muito texto, várias páginas, aí eu optaria por ir ao InDesign e não trabalhar com o Illustrator. As formatações parecem ser muito óbvias, e são mesmo, tá? Você pode pegar um texto aqui, selecionar ele, não precisa selecionar ele inteiro, né? Como se fosse uma seleção no Word, só selecionar com a ferramenta seleção. E aqui em cima você já tem um atalho das formatações básicas, né? Fonte, negrito, itálico, né? Legal aqui que ele já mostra um preview da fonte, ó. Então antes de você escolher, você já está vendo um preview aqui. E os negrito, itálico, sublinhado, tamanho, parágrafo, alinhar ao centro, né? Aqui só faria sentido se a gente tivesse uma outra linha, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, curso de AI. Então aqui eu poderia fazer todo o alinhamento, tá? E aqui no criar envelope, esse botãozinho que está do lado, a própria ferramenta é autoexplicativa, você pode fazer textos com mais volume, menos volume, simulando uma bandeira, enfim. Já está bem ali na caixinha, se bem que eu não gosto de usar por aqui, tá? Essa parte do envelope eu prefiro usar por efeito. Então eu tenho aqui no deformação. Deformação, arco inferior, arco superior, enfim. Então você vê que é a mesma caixa, só que como é efeito, eu tenho a paleta aparência aqui, me ajudando a reconfigurar se for preciso, aplicar novos efeitos. Então eu prefiro usar por efeito e não pela ferramenta envelope que está aqui. Na paleta caractere você tem todas as formatações possíveis e imagináveis aqui, tá? Tamanho de fonte, distância entre linhas, kerning, né? Por exemplo, quando você tem um V e um M junto, né? Deixa eu fazer esse exemplo aqui para vocês verem, por curiosidade. E esse é mais um exemplo de link que eu vou deixar para vocês, onde ele fala detalhadamente cada item desse, tá? Então, por exemplo, eu tenho um V e um M junto. Deixa eu botar uma fonte Arial. Deixa eu tirar esse efeito rabiscar também. Botar uma fonte mais simples aqui para a gente entender. Então, às vezes a distância de um A, de um V, de um M, letras que têm ângulos muito próximos, o kerning vai ajustar isso de uma maneira mais confortável para os olhos, tá? Então, dependendo da fonte, você pode ter uma aproximação maior ou menor aqui. Você tem aqui o tracking, que é a distância entre caracteres, escala, aumentar ou diminuir, né? Então, de repente, você precisava de uma fonte que fosse um pouco mais comprida, mas você não quer aumentar no cursor, você quer aumentar por caractere, tá? Pela configuração de caractere. Então por aqui seria possível fazer isso. Ou achatar um pouquinho, né? Espaço, deslocamento entre linhas. Então esse M aqui, eu quero jogar ele um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, né? E tenho também a possibilidade de rotacionar um caractere. Só o caractere que está selecionado ali. E os efeitos especiais, né?
por exemplo, deixa eu selecionar aqui o impressor. Então eu tenho ou tudo em maiúsculo, ou tudo em maiúsculo com a primeira letra maior do que as demais. Aqui seria para fazer aqui H2O. Então se eu pego 2 aqui, eu posso deixar ele sobrescrito ou subscrito, tá? Sublinhado, taxado. Aqui ele tem uma suavização de borda, mas isso depende muito de você estar usando imagem ou não. Eu não vou entrar em detalhe agora, mas lá no link ele explica bem direitinho essa diferença de borda. E tem fonte que às vezes ela é muito desenhada e a borda, por exemplo, aqui na curva do 2 pode não ficar legal. E aí você muda esse detalhamento aqui. Lá no link do que eu vou deixar para vocês do Illustrator, ele explica bem direitinho, tá? Por curiosidade, ele tem esse idioma aqui, mas esse idioma tem a ver com hífen, tá? Então, por exemplo, aqui nesse fluxo de texto, ele pode hifenizar o documento. E aqui eu digo qual é o idioma que eu estou escrevendo. Ele vai usar as regras de hifenização desse idioma, tá? Então, às vezes parece uma besteira, ele não está hifenizando direito. Aí a gente já cai aqui na paleta parágrafo. Aqui eu posso habilitar se ele hifeniza o texto ou não, certo? Bom, parágrafo tem todos os alinhamentos com justificados diferentes do comum, tá? Recuo. Então, por exemplo, nesse parágrafo aqui, eu quero aplicar um recuo da margem esquerda, tá? Poderia também aplicar aqui o recuo para a margem direita. Deixa eu deixar ele justificado para a gente ver bem direitinho esse recuo aí, ó. Dá uma olhada. Aquele parágrafo específico tem um recuo. Eu vou deixar todo mundo justificado para poder enxergar direito os recuos. Então, nesse parágrafo específico, eu configurei recuos, certo? Aqui, recuo de primeira linha. Então, deixa eu selecionar esse parágrafo de cá. Então eu vou recuar apenas a primeira linha do texto, para dar um destaque lá. E aqui eu tenho espaço antes e espaço depois do parágrafo. Isso eu vou comentar com mais detalhe no InDesign, mas já vou adiantar para vocês aqui. Quando a gente escreve um texto, não está escrevendo parágrafo, o normal é fazer isso aqui. Deixa eu puxar de lado. Então, eu já coloquei valores aqui. Não. Então eu vou escrever um parágrafo aqui. Vamos embora. É que ele está com muito espaço de linhas. Deixa eu ver aqui. Acho que é muito recuo. Deixa eu zerar tudo. Ela está com um caractere aqui entre linhas grande também. Pera aí. 0. Ok. Consegui zerar agora. Então eu vou lá, estou escrevendo meu parágrafo. Terminei o parágrafo. Ponto final. Vou começar o próximo parágrafo. Normalmente a gente tem mania de fazer isso. Ó. Enter, Enter e começa de novo. Tá? Aí vai-se embora, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Terminou, ponto final. Enter, Enter. Você começa outro e vai-se embora. Tá? Bom, não é assim que tem que se fazer para dar espaço entre parágrafos, tá? Não é com Enter que se dá espaço, e sim com essa opção aqui, que é o espaço antes ou depois do parágrafo, certo? Bom, então, se a gente não dá Enter, como é que a gente faz? O certo é fazer assim, os parágrafos colados. Quando você estiver digitando algum texto, você cola os parágrafos. E aí, por aqui, você pode definir o espaço entre um parágrafo e outro, por exemplo, de 12 pontos. Tá? Então, note que está um espaço visual aqui, mas não tem um Enter entre eles. Principalmente se você estiver fazendo documentos que sigam uma norma de ABNT, o espaço entre parágrafos é pré-determinado, então você não vai dar Enter entre eles. Ok?
Então aqui, esse texto que eu copiei da internet, lá, vou deixar o link para vocês desse gerador automático, ele dá com Enter, né? Eu vou descolar o Enter aqui. Vou descolar, não, vou colar, né? Na verdade. Tirar esse espaço do Enter e aí meu texto estaria certo agora para poder fazer a formatação. Agora veio. E aí sim, dessa maneira aqui, eu vou lá e defino um espaço. Normalmente a gente usa o espaço depois, tá? Para ele ficar entre linhas. Quando a gente está usando títulos, subtítulos, a gente pode usar o antes também. Então, como aí a gente já está falando de diagramação de revista, uma coisa com mais volume, eu vou deixar para falar do antes num curso de InDesign. Para o Illustrator, o espaço após é o suficiente, tá? Então você definir aqui o espaço entre parágrafos de 12 tá ok. Mas aí vamos lá. A gente sabe que sempre corre aquele velho risco, né? Você fez alguma coisa, apresentou para o cliente, ele vai e fala: eu gostei, mas dá para aumentar mais esse recuo, dá para mudar a fonte? Ele vai fazer aquela série de perguntas. Então, normalmente a gente não faz a formatação por caractere e parágrafo. A gente faz a formatação em estilo de parágrafo. Justamente porque se precisar modificar alguma coisa no texto, eu vou modificar o estilo que eu formatei e não o texto que está formatado. Então, basicamente é pegar o texto, jogar ele vinculado a um estilo e depois você formata, tá? Então deixa eu copiar de novo aqui meu texto. Eu vou pegar do zero uma caixa de texto aqui. Deixa eu apagar esses textos todos e vou explicar o conceito de estilo de parágrafo para vocês. Então criei aqui uma caixinha de texto, vou colar, pegar o sujeito aqui de novo, vou usar até aqui as linhas guias para fazer uma caixa com a mesma largura, né? Depois eu só ajusto aqui, as guias inteligentes ajudando a gente. Bom, como veio da internet, né, vem com aquele espaço imenso, então deixa eu remover. Vou pegar do zero aqui todo o texto. Deixa eu zerar também as formatações que eu tinha feito aqui. Ok, aqui está no automático, então já zerei tudo. Tem um espaço aqui ainda, né? Deixa eu tirar esse espaço. Então vamos lá. Eu quero formatar um texto. Eu vou pegar aqui o parágrafo base e vou criar aqui um novo estilo, tá? Ele chamou aqui estilo de parágrafo 1. Dou 2 cliques aqui para renomear, por exemplo, corpo de texto. E dando 2 cliques aqui, não no nome, mas do lado de fora, eu tenho todas as formatações de texto para aplicar aqui, tá? Então eu tenho qual é a fonte que esse texto vai ser. Se eu clicar em visualizar, ele já mostra para mim, tá? Estilo, negrito, itálico, sublinhado, normal, tamanho. Então tudo que eu preciso está aqui para formatar esse texto. Vou botar um pouquinho menor. Aquela parte de escala, tudo aquilo que a gente viu antes, recuos e espaçamentos, tá? Então, por exemplo, todo o parágrafo normal vai ter 20 pontos de recuo de primeira linha. Vai ser hifenizado ou não, né? Vai ser justificado ou não. Deixa eu vir aqui para o alinhamento, ó. Justificado à esquerda. A cor do caractere eu posso colocar aqui também, tá? Lembrando que antes é importante você fazer a cor, jogar lá como uma cor global, tá? Então vamos pegar esse azul, vou dizer que ele é uma cor global aqui e vou pintar o texto de azul. Tá? Então por aqui, vamos lá, ó. Cor do caractere,
Cadê o meu azul? Ele mostra aqui esse íconezinho aqui dizendo que é uma cor global, ó. Tá? Tá aí. Então toda vez que eu tiver um corpo de texto, eu vou... Sim, eu esqueci de colocar o espaço entre linhas, né? 12 pontos. Se o visualizar estiver habilitado, ó, ele vai mostrando lá. Aqui é legal também, ó, ver, conforme eu vou mudando aqui, qualquer formatação, aquele parágrafo, como ele já está atrelado a este corpo de texto, então ele vai modificando para mim, ó. Deixa eu mudar aqui a fonte. Tá? Então ele já vai modificando lá para mim. Então eu crio todo o básico do meu parágrafo e saio aplicando no restante do texto, ó. Vamos supor que esse parágrafo aqui ele já vai ser diferente, ele vai ser com a fonte em itálico, em vermelho, com os recuos. Né? Então eu vou criar um novo estilo para esse parágrafo aqui. Então só esse eu vou selecionar. Vou criar aqui um novo estilo. Deixa eu colocar aqui, ó, recuado. E aí eu vou mudar lá, por exemplo, esse aqui ele vai ter cor vermelha. Ele vai ser, ele não tem itálico essa fonte, então deixa eu trocar a fonte. Vou botar um Arial mesmo aqui, só para a gente ver o itálico funcionar. E nos recuos, ele não tem recuo de primeira linha, mas tem um recuo à esquerda e um recuo à direita. Então, mais uma vez, quando você faz isso, se você vai começar um outro texto, uma outra caixa de texto, escrever alguma coisa lá, é só você selecionar o estilo que você já fez antes, que ele vai se adaptar, tá? Então essa é uma vantagem legal, porque a formatação ela fica numa caixa guardada, ou seja, você não precisa ir lá selecionar um pedaço do texto para ver aqui em cima como ele está configurado, tá? Você já vem aqui no estilo. E aí a gente evita aquela questão, o fator cliente em dúvida, né? Então o cliente chega e fala, eu gostei, mas dá para tirar esse recuo de primeira linha? Eu não queria esse recuo de primeira linha, queria que tudo tivesse colado. Dá. Você vai lá no estilo, você não precisa selecionar todos os 5 parágrafos do seu texto. Vou expandir mais aqui para a gente ver o texto por completo. Ok, agora eu já vejo todos. Então eu não preciso ir lá selecionar, tirar um espaço, eu vou simplesmente aqui, ó, é o corpo de texto que tem esse recuo, vou lá no corpo de texto, nos recuos, eu zero o recuo de primeira linha. Tá? Ah, eu queria que fosse mais apertado, mais destacado aqui e que a letra fosse negrito, não itálico. Ok, você vai lá no estilo que está formatando esse bloco diferente, dá 2 cliques, vai lá nos recuos mais uma vez. Então você quer mais? Então toma, 40, 40, e não é itálico, é negrito? Então tá bom. Ah, a fonte é maior? Ok, vamos lá. Então se você tivesse vários parágrafos definidos desse estilo, todos eles vão modificar para essa formatação. Ele fica amarrado. Deixa eu pegar esse parágrafo aqui só para a gente ver. Ó. Vou colocar mais uma vez ele aqui, o estilo recuado. Então se eu mexo no estilo, todo mundo modifica, né? Tá também na mesma cor azul, ok, todo mundo tá lá de azul. Só mudou a fonte, mudou que é negrito. Então, formatar por estilos, ele mantém uma lógica de bibliotecas que a Adobe tem para fazer funcionar legal o seu fluxo de trabalho, tá? Notem aí que aquilo que eu falei para vocês lá no começo, na primeira aula de Photoshop, de Illustrator que a gente fez, que quando a gente aprende um software da Adobe, por osmose a gente vai aprendendo outros, né? Então a gente já, aprendendo o Illustrator, a gente já sabe a metade do InDesign. Quando a gente parar para ver o InDesign
e aí eu espero fazer uma turma com ex-alunos de Illustrator. Eu aconselho veementemente para quem quer aprender em design, que aprenda Illustrator primeiro. E aí a gente vai ver, ó, isso aqui é igual a Illustrator, isso aqui é Illustrator. Então, metade do InDesign está resolvido com o Illustrator. Ele tem os estilos de caracteres, estilos de parágrafos, a mesma coisa na aula em design, é só você aplicar isso da mesma maneira. Com a diferença que lá tem um fluxo de texto muito maior. Então a gente está falando de diagramar revista, diagramar livro, né? Então é muito mais complexo o volume, mas o modo de usar a ferramenta é exatamente o mesmo, tá? Para concluir nossa aula de texto, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre o fluxo aqui de texto. Tá? Eu mostrei que a gente pode pegar aqui na caixinha vermelha, né, esse botãozinho vermelho está dizendo que eu tenho mais texto, eu posso clicar e ele vai jogar o texto lá. Se eu apago, o texto vem aqui para dentro, certo? Eu posso também jogar isso dentro de um objeto. Então deixa eu fazer uma elipse aqui, ó. Se eu pegar o texto que está escondido aqui e coloco aqui, vê que o ícone o mouse muda, ó. Ele fica entre parênteses aqui, ó. Ficou entre parênteses, eu clico, ele vai para dentro da forma, tá? E você vê que qualquer objeto entra no fluxo do texto, né? Então deixa eu diminuir um pouquinho aqui, você vai ver que vai jogar outro parágrafo lá para dentro, ó. Essas caixas aqui de texto, elas se comportam como vetores, então eu posso usar a seleção direta para editar os pontos de ancoragem aqui, ó. Posso pegar a caneta para adicionar um ponto aqui. Deixa eu puxar agora, ó. Posso fazer uma curva, tá? Tem aqui a ponto de ancoragem. Vou puxar aqui e fazer uma curva. Então você edita as caixas como se fossem vetores e todo o fluxo do texto vai seguindo o que você vai desenhando, certo? Então você vê que texto para usar no Illustrator é tranquilo, né? Não tem dificuldade. Eu vou deixar um link para vocês que fala detalhadamente cada item ali da caixa de formatação de caractere e parágrafo para vocês lerem. Tem um pouquinho mais de informação sobre texto para a gente ver ainda, mas é importante que a gente estude bastante estude um pouco de texto, tente montar alguma coisa com texto, principalmente sabendo quando usar parágrafo e quando usar texto artístico. E depois que a gente dominar um pouquinho mais de texto, a gente vai ver mais 2, 3 pequenas coisas no final, tá? Então a última aula, basicamente, ela vai ser uma aula de arremates de pequenas ferramentas que ficaram pelo caminho, mas porque você precisava de experiência para poder utilizar. Então eu vou esperar que vocês pratiquem um pouco de Illustrator, tentem montar qualquer coisa no seu dia a dia com os textos, e se você tiver dúvida, você manda para a gente, ou aqui no Facebook, ou lá no WhatsApp, e eu vou esclarecer para vocês, tá? Tentem realmente botar a mão na massa e criar coisas com o Illustrator para você poder avançar no seu curso. Inclusive, se você não tiver com tempo de ver as aulas ou de praticar agora, você sabe que o prometido é quando a gente publicar a última live, os vídeos vão ficar mais 30 dias, então se você não está fazendo agora isso, mas está fazendo depois da live, pratique e mande a sua dúvida assim que você tiver. E lembre-se que hoje você aprendeu bastante de InDesign. O InDesign basicamente é você lidar com fluxo de texto. Então a aula de hoje é uma aula dupla. Você aprendeu Illustrator, você está aprendendo InDesign junto, e isso vai crescendo a capacidade de usar os softwares da Adobe conforme as aulas vão avançando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mande suas dúvidas e vamos seguindo. A gente já está na 8ª aula, né? Vão ter mais 2 ou 3 aí, depende de como a gente vai arrematar os últimos assuntos. E vamos seguindo até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.